Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Heber Cocarelli, este é o Vejam Só, seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Há vários anos publicaram-se alguns livros aqui no Brasil que traziam uma certa novidade para o mundo evangélico e cristão. A questão da batalha espiritual. De repente, esse assunto tomou conta de todas as igrejas e praticamente todos os crentes começaram a ouvir que era necessário equipar os anjos de Deus para vencer o poder das trevas. E instalou-se uma grande discussão a respeito desse assunto. Muita coisa já foi escrita, dita, seminários, publicações, revistas e até ministérios que se especializaram nessa questão da batalha espiritual com todas as suas decorrências. Depois de todos esses anos, já com os ânimos mais serenos, cabe uma reflexão a respeito desse movimento que foi a batalha espiritual, que inclusive inspirou alguns cânticos, muito entoados até hoje nas igrejas. Nosso general é Cristo talvez fosse o hino de guerra desta época. Afinal de contas, a batalha espiritual, nos termos em que a gente conheceu, ela é uma ferramenta legítima e bíblica de combater o poder das trevas ou tem mais a ver com uma espécie de crença mística que as igrejas se apropriaram? A discussão continua e nós trouxemos para cá. Está no ar o Vejam Só. Em São Paulo, não esqueçam do 0 operadora 11. E a enquete de hoje é a seguinte. Em geral, sempre tem exceções. A batalha espiritual que se vê hoje tem mais a ver com 3 respostas possíveis. No geral, a batalha espiritual que se vê hoje em dia tem mais a ver com o quê? Primeira, crença mística de algumas igrejas. Então, o que você vê aí em termos de batalha espiritual tem mais a ver com crença mística de algumas igrejas. Outra resposta possível, prática bíblica para enfrentar o demônio. E a terceira resposta possível é o famoso não sei. Então, o que você acha que a batalha espiritual é? Na sua opinião, tem mais a ver com crença mística de algumas igrejas? Tem mais a ver com prática bíblica para enfrentar o demônio? Ou não sei? Não é o que você acha que batalha espiritual deveria ser, é o que você vê, No ensino das igrejas em geral, a batalha espiritual que você vê por aí tem mais a ver com qual dessas respostas? Vote, no final do programa nós vamos ver o resultado. Deixa eu mostrar para vocês quem são os nossos convidados. Hoje, o reverendo Tarcísio José de Freitas Carvalho, que é professor de Teologia Exegética da Igreja Presbiteriana do Brasil, está conosco. Paz e graça, reverendo Tarcísio, como vai? Tudo bem? Paz e graça, tudo bem. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Eu colaboro na Igreja Presbiteriana Ebenezer, na Rua Doutor Zuquim, 230. Aqui na Zona Santana, Norte. isso. E dá aula no seminário José Manuel da Conceição? Isso. O senhor dá aula de quê lá? De hermenêutica. De hermenêutica bíblica. Interpretação, E no... Centro de pós-graduação no Andrew Jumper, eu dou aula de hebraico. Língua hebraica? Língua hebraica. O senhor fala em línguas, então? Eu falo em línguas. Línguas bíblicas, por sinal. É verdade. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado. Representando a igreja neopentecostal e aquelas que normalmente esposam a doutrina da batalha espiritual, nós temos hoje, com muita alegria, o apóstolo Aguinaldo Campos, da Igreja Apostólica Renovação Cristã de Alphaville. Paz e graça, apóstolo, tudo bem? Paz. Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo. Amém. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Fica na Alameda Araguaia, 122, Galpão 9, em Alphaville. Quantos anos existe a igreja? 6 anos. 6 anos. O senhor é o fundador? Fundador. Muito obrigado pela presença do irmão. Bem, a repórter Carla Viana, que não apareceu nas fotos aí da equipe, mas você vai vê-la agora, ela preparou uma matéria apresentando o tema de hoje. Vejam só. Muito se fala sobre batalha espiritual, mas encontrar um ponto de equilíbrio a respeito do assunto, na maioria das vezes, gera polêmica. A batalha espiritual, como o nome afirma, é travada no mundo espiritual. Diferente de outras batalhas, ela não é visível.
Por isso, para uns, trata-se de misticismo e para outros, ferramenta contra o poder das trevas. Para vencer uma batalha, todo soldado, em primeiro lugar, deve se preparar. Conhecer bem o território é outra estratégia que dá a possibilidade de se obter vantagem sobre o inimigo. Ao contrário do que muitos acreditam, o pastor e escritor Ubirajara Crespo diz que o território onde acontece a tal guerra não está tão distante. São ideias, influências, são atitudes que são formadas por incitação demoníaca. Ele quer nos prender a toda uma cadeia de pensamentos, de sistemas diabólicos que mudam o nosso comportamento. Autor de diversos livros neste segmento, Ubirajara Crespo fala o que de fato é batalha espiritual. Acontece aqui dentro da alma, e é claro que a batalha espiritual tem um componente emocional, físico, carnal, porque o diabo se alimenta da nossa carne. Essa é a comida que ele tem, ele fica forte, ele ganha influência com o nosso pecado. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo que habitam nas regiões celestiais, mas que pretendem conquistar corações. Outro ponto de vista do escritor é o grau de importância hierárquica durante a batalha. Não devo concentrar a minha atuação num demônio, mas em indivíduos, em pessoas. Eu costumo dizer que a pessoa mais importante durante uma batalha espiritual é Jesus. É Jesus. Em segundo lugar, a pessoa mais importante durante uma batalha espiritual é o demônio, não. É a pessoa que está endemoniada, porque é dela que eu vou tirar informações que vão me ajudar no processo de libertação. O demônio nunca vai me ajudar, vai me dar informações que me ajudem a libertar aquela pessoa. Ele é meu inimigo, ele é mentiroso, eu não pego informações dele. Ele vai me mostrar alvos distantes daqueles que eu preciso atingir, que é o coração da pessoa. Muito bem, está aí a matéria que a Carla Viana preparou, não é? Tem a ver com isso. Batalha espiritual, misticismo das igrejas modernas ou ferramenta contra o poder das trevas. O que nós vamos fazer hoje é discutir exatamente o que é, no contexto de hoje, essa questão da batalha espiritual. E você pode participar do programa pelo telefone ou pelo nosso novo site, 3337-5886 em São Paulo, não esqueça do 0 operadora 11, e o site é novo, anote o novo endereço, www.vejamsó.com.br. Esse é o novo site para você participar, mandar sua mensagem eletrônica, votar na enquete e concorrer aos brindes. O brinde de hoje é o kit Jô Rezende. Como o assunto é muito sério e nós começamos um pouquinho atrasados, eu ainda tive que apresentar o novo site, não vamos mostrar o tape da Jô Rezende que você já conhece, né? Não está careca de saber, porque ela cuida do cabelo. Mas é o kit Jô Rezende que nós vamos sortear. Então, em vez disso, nós vamos ouvir os nossos convidados, tá? Vamos começar pelo apóstolo Aguinaldo Campos, né, que afinal de contas ele é líder de uma igreja apostólica e, imagino eu, está aqui porque a produção entendeu que ele, de alguma forma, esposa o ministério da batalha espiritual. Apóstolo Aguinaldo Campos, na sua visão, a batalha espiritual é o quê? Ela é uma arma legítima da Bíblia ou tem mais a ver com questão mística? Não, eu creio o seguinte, que a batalha espiritual é uma ferramenta muito importante para a igreja da atualidade. Quando se fala em batalha espiritual, você tem que mudar a forma de pensar e rever alguns conceitos. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando é da criação do homem, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que aconteceu? Houve a queda do homem. O homem perdeu aquela autoridade que foi dada por Deus. E aí, com o passar do tempo, nós chegando na época de Jesus,
A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que é nascido de Deus, ele é nascido não da vontade da carne, não da vontade do sangue, não da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Ele passa a ser gerado por Deus. Nós temos que ter uma autoridade em Deus. Mas o que acontece? Quando nós olhamos para Pedro, na primeira epístola de Pedro, ele fala que, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos com esse pensamento, que aquele que nasceu de Jesus não tem que cessar o pecado, e o tempo que resta para ele viver, ele tem que viver não segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o que Pedro está falando? Que o meu pensamento é uma arma. E quando Paulo ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que ele fala que nós temos que escolher o que nós pensamos. Porque a maneira que nós pensamos alguma coisa pode atrair coisas negativas para a nossa vida, pode atrair maldição. E quando se fala maldição, a pessoa não entende que a maldição é uma má ação. E o crente, ainda, mesmo depois de ter aceitado a Cristo, ele pode continuar com uma má ação. E aquela má ação, ela traz um problema espiritual. Porque hoje nós podemos ver o seguinte: quantas pessoas têm experiência com o Evangelho? Quantas pessoas já passaram por determinadas igrejas e hoje estão fora da igreja? Porque ela foi vencida. Ela levantou a mão para Cristo, e nós entendemos, como uma igreja neopentecostal que acredita na batalha espiritual, se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala isso. Mas Paulo ele também fala em Romanos capítulo 12, que nós não podemos nos conformarmos com esse mundo. Nós temos que ter a nossa mente renovada para saber qual é boa, qual é agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, a batalha espiritual é uma ferramenta que ajuda as pessoas a se livrar de batalhas, de guerras, porque o inimigo ele não desiste. O inimigo ele não é criativo, mas ele é persistente. Muito obrigado, apóstolo. Depois a gente esclarece vários pontos da sua fala. Vamos agora, então, ouvir o outro lado, né? Temos aqui um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja, eu acho que é a segunda igreja histórica mais antiga no país, né? A Igreja Evangélica Fluminense, acho que é um pouquinho mais velhinha, né? Tem 150 anos a Igreja Presbiteriana, 151 agora. 151 anos de existência no Brasil, e eu não sei. Vamos ouvir então o reverendo Tarcísio José de Freitas Carvalho, que é, além de ministro da Igreja Presbiteriana, é professor de hebraico e de hermenêutica bíblica. Como é que o senhor vê a questão da batalha espiritual? Essa pergunta é interessante porque quando você tem só aquela opção, ela é misticismo ou uma ferramenta? Eu tenho que pensar em batalha espiritual. Se eu simplesmente responder, eu vou trabalhar dentro da definição já conhecida de batalha espiritual. Eu diria, sim, nós estamos sempre numa batalha, mas eu vejo as duas coisas. Eu vejo que algumas igrejas vivem um pouco do misticismo, porque o oculto, o diferente, aquilo que a Bíblia não descreveu, falar de demônios ou descrever demônios, nós temos muito pouco na Bíblia sobre anjos e demônios. Mesmo sobre Satanás, quem ele era, como era, é muito lusco-fusco, não aparece direito como foi a coisa. E ao mesmo tempo, se eu disser que ela é uma ferramenta dentro do que se conhece sobre batalha espiritual, eu talvez optasse por uma terceira via, que é, sim, nós temos uma batalha espiritual, mas como eu ouvi o pastor falando na propaganda ali, quando foi entrevista com a repórter, eu creio que é uma batalha que se trava realmente no coração do indivíduo, do cristão, no coração das pessoas. Então nós estamos sempre numa batalha porque a nossa inclinação é desobedecer a Deus. Então nós estamos numa constante batalha para obedecer a Deus. Eu entendo a palavra do irmão quando ele diz que nós atraímos maldição. Mas talvez eu dissesse de um modo diferente. Eu dissesse,
depois que eu leio Deuteronômio 28 e vejo o que acontecia com Israel, Deus tinha dito, olha, se vocês fizerem isto e me desobedecerem, então vocês vão ter falta de comida, vocês vão ter falta de trabalho, vocês vão ter fome, vocês vão ter doença. Então eu afirmaria categoricamente, não é que alguém fica sujeito à maldição. Quando você está em franca desobediência a Deus, você está sob maldição. Então, é sempre uma batalha, sim. Mas eu não iria muito para o campo dos demônios. Eu ficaria mais no campo do coração, que é um campo muito complexo. Bem, então, agora, como o programa, inclusive, é curto, a gente tem que estabelecer balizas, né? O que a gente está chamando de batalha espiritual aqui é o conceito popular, difundido pelos livros do Daniel Mastral, do Frank Peretti, né? Rita Cabezas. Hã? Rita Cabezas. Rebeca Brown. Isso. Oi? Rebeca Brown. Misericórdia. Vamos ficar só com o Daniel Mastral e o Frank Peretti, né? Não, tem um outro teólogo que agora me foge. Neuza Etioca. A Neuza Etioca, que eu fui aluno dela. Enfim. Que é o seguinte, dependendo do que o cristão faz, os anjos de Deus ganham as guerras contra os demônios ou os demônios ganham a guerra contra os anjos de Deus. É isso que a gente entende por batalha espiritual. Isso. Estou errado, apóstolo? Não, tá certo. É isso? É isso. Então é isso que a gente vai chamar agora no programa de Ok. batalha espiritual. Tá certo? Perfeito. E você aí de casa pode e deve participar. 33375886 ou vejamsó.com.br. Já tem alguns e-mails, já eu vou ler os primeiros que chegaram. Mas antes eu queria saber do apóstolo Aguinaldo Campos se ele concorda com o que o irmão Birajara Crespo falou na entrevista, né? Que o diabo ganha força com o nosso pecado e que a ação da batalha espiritual tem que ser concentrada nas pessoas e não nos demônios. Eu concordo. Tem que ser centralizada nas pessoas, porque a Bíblia fala em Gálatas 5, 19 em diante, que existe uma guerra em nós. E quem não conquista é conquistado. Por exemplo, quando você tem atitudes ruins, você alimenta a carne. E quando você alimenta a carne, você está abrindo uma brecha para que o inimigo venha atuar na tua vida, no teu coração, na tua mente. Então, quando Paulo ele fala assim que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele consegue com facilidade, ou seja, é igual o pastor falou, nós temos que levar a batalha espiritual para o lado subjetivo. Porque se você não alimentar o seu espírito de forma correta, o que vai acontecer? Você vai enfraquecer o seu espírito e vai alimentar a carne. E a carne, ela tem uma sujeição ao pecado, tem uma sujeição a errar o alvo e fazer coisas erradas. Reverendo Tarcísio, como é que o senhor vê isso? Isso não está cheirando a maniqueísmo, não? Talvez um pouco. O que me preocupa sempre quando fala de batalha espiritual dentro desse conceito que foi colocado aqui, é que a gente fica muito na beira realmente do que é místico. E fica muito próximo de enfraquecer o ensino simples e claro da Escritura de, olha, pratica a justiça, fala a verdade, alimenta-te da palavra do Senhor e aí, alimentando-se dessa palavra, você vencerá. Então tem muito pouco de o que está acontecendo no mundo espiritual que a gente não faz a menor ideia. Eu ouvi quando ele disse na entrevista para a repórter, a Carla, não é? Carla Viana. Para Carla Viana, que Satanás, os demônios, eles se fortalecem com o nosso pecado. Eu não me recordo, a gente lê a Bíblia toda mais de uma vez, mas eu não me recordo de nenhuma passagem que ampare isso, a não ser uma conclusão pessoal dele como escritor. Uhum. Porque não tem nenhum texto que diga claramente que ele fica mais forte com o nosso pecado. Especialmente até porque, quando você lê em Colossenses o que Jesus Cristo fez quando é levado à cruz, ele expõe as forças das potestades desses principados ao ridículo, vencendo, triunfando sobre eles. Colossenses 2,15. Exatamente. Então, essa sequência de 12 a 15 mostra que, olha, nós que cremos em Cristo, que crer em Cristo
eu acredito no que ele fez e eu quero ouvir a voz dele o tempo inteiro lendo a palavra. E então, no texto de Colossenses, ela diz que, olha, eu fui batizado, e batizado significa eu morri com ele e eu ressuscitei com ele. Então, eu estou guardado nele contra essas forças que eu desconheço. A questão é, eu creio que há uma força que eu não vejo, os demônios, etc. Agora, eu não sei muito mais do que isso. E o que é dito para nós é, cuida disto aqui. Me recorda a epístola de Judas, quando você vê uma série de problemas ali. E Judas diz claramente, olha, eu escrevi para você batalhar, mas batalhar pela fé. Então, e ele fala então sempre de comportamento. Não tem hora nenhuma que ele fala assim, cuidado com o demônio da usura, cuidado com o demônio da prostituição. Primeiro porque a Bíblia nunca deu nome de demônio para essas coisas. Sempre disse, olha, não faça isso. Então, você não vê em Judas nenhum apelo a nenhuma dessas forças que você não conhece. Você vê o apelo a viva a verdade, pratica a justiça, viva de acordo com a palavra. Uhum. Muito bem. Eu vou trazer aqui para os irmãos os primeiros e-mails que estão chegando, e aí os irmãos... Posso fazer uma colocação? Posso. Então, tem uma passagem, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, e quando ele desce do monte, vem um pai com uma criança, que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus expulsa aquele demônio, e mais tarde os discípulos falam assim, Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus fala, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, ali, você entende que aquela batalha espiritual que os discípulos de Jesus travaram, eles não lograram êxito porque faltava ali uma informação. A Bíblia também não deixa clara qual é a informação que está faltando, porque qual casta de demônio que é essa, que só sai com jejum e oração. Então, na batalha espiritual, verdadeira, não com misticismo, é feita através de oração, de jejum, de acompanhamento, de realmente você falar igual aquele escritor falou. Você tem que aconselhar a pessoa, focar a pessoa, não no demônio. Porque existe qualificações de demônio, segundo o que Jesus falou na palavra dele. Tem castas de demônio, só sai com jejum e oração. O senhor quer comentar, reverendo? Não? Pode ir. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, apóstolo. O senhor já presenciou ou conhece pessoas que interrogam demônios? Conheço. O que o senhor acha disso? Eu sou contra. Então o senhor concorda com o Birajara Crespo, que também falou que não é para ficar interrogando... Ele fala sempre mentira, né? O demônio... Mas tem gente que faz isso. A Neuza Itioca, a base dela, basicamente, é falta de informação. Quando existe um movimento eclesiástico, tem pessoas que vão estudar, vão orar, vão buscar conhecimento. Agora, tem pessoas que fazem por fazer. Né? Interrogar demônio, ele vai te dar sempre o mapa ao contrário do caminho que você precisa chegar. Agora, uma pessoa que trabalha com batalha espiritual, ela tem que ter uma vida no altar, oração e determinação. E nessa determinação é a aproximação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai discernir a forma que você vai lutar contra aquele demônio. É interessante, dá tempo de falar isso? Dá. É interessante que também não é verdade que o demônio vai sempre mentir. Ele pode falar a verdade, mas o objetivo dele não é o apreço da verdade. Quando Jesus é tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, quando ele é levado para o deserto e é tentado, 40 dias, muita fome, o que Satanás dizia, eu não posso dizer que não era verdade. Ele citava a Escritura com precisão. A questão é, mesmo que ele diga a verdade, a questão é de quem você vai depender. Uhum. Então, não é dele. É que eu tive alguns alunos que eles tinham foi no auge do movimento de batalha espiritual, né? E eles se reuniam secretamente, ninguém podia saber o lugar, era um negócio brabo. E eles torturavam os demônios para eles darem o que o apóstolo falou aí agora, né? O mapa, quem é seu líder, para eles poderem amarrar no mundo espiritual e ganharem a guerra. Não é assim que se faz batalha espiritual? Não é assim.
Assim, é o tipo de batalha que não é uma batalha informativa e não é a batalha correta. A batalha espiritual, o Senhor revela a forma que você vai lutar contra o demônio. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com mais esse assunto no Vejam Só, inclusive com o teu e-mail. Voltando com o programa Vejam Só. E hoje nós estamos discutindo a questão da batalha espiritual. Na sua opinião, a batalha espiritual tem a ver mais com uma questão mística ou está ligado a uma ferramenta bíblica, né, contra o poder das trevas? Tá aí. Batalha espiritual, misticismo das igrejas modernas ou ferramenta contra o poder das trevas? Ligue para cá, mande a sua mensagem e a gente já vai ler aí e participar do debate. A repórter Carla Viana foi ouvir os crentes, né? Tem aqui em São Paulo o reduto onde há muitas lojas evangélicas, etc. E normalmente é lá que ela colhe as opiniões das pessoas a respeito do tema do dia. Vamos ver o que ela falou. Batalha espiritual, você acha que é misticismo das igrejas modernas ou é uma ferramenta contra o poder das trevas? Olha, as duas coisas, viu? Sempre é um exagero, né? Na verdade, existe a batalha espiritual, só que muitas igrejas estão, na verdade, exagerando um pouco, indo além da Bíblia. Eu acho que é uma ferramenta usada contra o poder das trevas, porque eu creio que existe a batalha espiritual, porque lá em Efésios 6:12, a palavra de Deus diz que nós temos que lutar, né? Não contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, se há uma luta, há uma batalha. Eu acho que às vezes estão focando muito, sendo que Cristo já disse que na sua palavra que ele triunfou e venceu todas as cadeias infernais, né? Então acho que não há essa base para a gente ficar focando tanto nisso aí. Vamos lá, vamos continuar ouvindo o telespectador agora com os e-mails, né? Maria Helena Posser, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ai, que vontade de comer um espeto corrido. Ainda não posso, por causa da minha cirurgia. Churrasco tá vetado. Tô ficando mais espiritual do que carnal, né? Posso comer carne? Ah, boa coisa. Hã? Boa coisa. É. Paz, reverendo Weber. Se analisarmos as escrituras, qualquer prática mística através da idolatria era condenada por Deus. Ou o homem persistia e era condenado, ou se arrependia e passava a ter comunhão com Deus. No nosso mundo moderno, ou mesmo épocas anteriores, o misticismo é uma forma do indivíduo procurar saída para algum problema ou dificuldade, quanto ao amor, lucros, vida melhor, etc. É uma forma de procurar no que se ignora, que são os famosos mistérios, né? Ou na nossa incapacidade de prever o que está por vir e acontecer, de se ouvir palavras proféticas, muitas vezes enganosas e mentirosas. Não tenho contato com outras igrejas, mas sei que tanto na católica como em evangélicas se usam esquemas e símbolos para ouvir o que o seu coração quer ouvir. Em tempos passados, eu mesmo depositava minhas expectativas em cartas de baralho. E é claro, assim como coisas coincidiam, outras nem chegavam perto. Depois que entreguei minha vida a Jesus, tudo foi profundo das águas e é a palavra de Deus que me conduz vida afora, dia a dia. Paz e graça, gostaria de ganhar o kit da João Rezende. Eu também. Josenberg Leal, de São Luís do Maranhão. Graça e paz, pastor Heber. Fico feliz por sua recuperação de saúde e quero agradecer por colocarem esse tema no ar, pois é atual, moderno e que deve nos trazer, no mínimo, uma reflexão de que rumo está o nosso Ministério e Igrejas. O Josenberg foi quem sugeriu esse tema, né? Então, antes de ler o e-mail do Rosenberg, deixa eu mostrar aqui o prêmio que ele vai ganhar. Esse livro da editora Agnus, acabou de sair, né? O Irmão de Jesus. É baseado naquela descoberta, né, feita algum tempo atrás da tumba onde estariam os ossos de Jesus e da família dele, né? Os ossos da família de Jesus. Então, esse livro aqui analisa essa descoberta arqueológica da editora Agnus, acabou de lançar. O Irmão de Jesus vai aí para o Josenberg, que nos sugeriu o tema de hoje. Obrigado, viu, Josenberg? Deus abençoe. Ele é lá de São Luís do Maranhão. E sobre o tema que ele mesmo sugeriu, ele escreve o seguinte: acredito que a batalha espiritual é válida a partir do momento em que nos equipamos para essa batalha com a arma da santidade e do compromisso com o Senhor Deus. Ao contrário do que muitos pensam, temos sim fortes inimigos nessa batalha que entendo que sejam o diabo com seus comandados,
a nossa carne e as paixões mundanas, e nunca pessoas do nosso ciclo social e denominacional. Essa última vejo com facilidade acontecendo em nossas igrejas. Isso é, pessoas brigando com gente da própria denominação. Na verdade, existe um verdadeiro despreparo espiritual hoje em dia. Tenho visto nos últimos programas do Vejam Só, pastores preocupados, pois a igreja está cometendo grandes falhas, relaxando a palavra de Deus, perdendo a santidade, deixando o amor esfriar. Esses são pontos fracos em que nos deixam cada vez mais longe do avivamento que muitos esperam. Hoje em dia, o que mais nos preocupa é a mistificação desse assunto. Pessoas e líderes cristãos interessados mais em pedilâncias de dinheiro, espalhar óleo ungido por aí, né, como macacos loucos. A crença absurda em objetos e palavras mágicas, mais do que se ensinar e viver a santidade de Deus, já descrita em sua palavra. Como se não bastasse, ainda tem os caçadores de profecias, que só se sentem satisfeitos e alegres quando ouvem o que querem ao seu bel prazer. Na minha opinião, isso é puro agouro dos cristãos modernos. Por outro lado, dizer que não existe batalha espiritual é ser hipócrita, pois a palavra de Deus menciona as batalhas e guerras espirituais, como em Efésios 6, que explica melhor esse assunto. Percebemos também que muitos líderes cristãos têm se omitido quanto ao verdadeiro ensino da batalha espiritual. Na verdade, são poucos que ainda têm a coragem de romper com a pregação enlatada e ensinar as táticas e os caminhos certos de uma guerra espiritual. O que me deixa mais estarrecido são líderes fazendo alianças políticas e empresariais sujas dentro da igreja, abrindo caminho para o declínio espiritual deles e dos membros do corpo de Cristo. Uma verdadeira falta de visão espiritual e uma aliança séria com Jesus. Mas eu louvo a Deus, pois em meio a tanta sujeira e misticismo religioso, existem verdadeiros líderes, profetas, servos de Deus, que seu compromisso é puramente em fazer alianças com Deus, viver em santidade, fazendo a vontade de Deus, pois somente nesse ponto é que a batalha espiritual deixará de ser mística para ser uma poderosa ferramenta contra o poder dos nossos inimigos. Quero finalizar com uma frase do escritor Daniel Mastral que diz: perceba que embora tenhamos as promessas de vitória, a verdade é que Deus nunca disse que antes da vitória não existiria a guerra. Shalom em Cristo. Bom, deixa eu apertar aqui o reverendo Tarcísio, que representa as igrejas. Representa não, ele faz parte de uma igreja histórica, né? É professor de hermenêutica, professor de hebraico. Reverendo, o Josenberg mencionou aqui Efésios 6. Lá o apóstolo Paulo descreve a armadura do cristão. Para que o cristão vai usar a couraça da justiça, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, se ele não for para uma batalha? Mas nós estamos em batalha o tempo inteiro. Aliás, esse é um elemento que eu acho positivo quando o movimento, como se diz por aí, bombou alguns anos atrás. Esse era o aspecto que eu achava positivo do movimento. Eu creio que até as igrejas históricas tenham se esquecido um pouco mais de que nós estamos em batalha o tempo inteiro e de que existe gente tentando devorar nossa alma e é gente que não é gente como a gente. Aliás, que não é gente, é anjo. Então, a questão é que nós cremos que eles existem, mas por força até ou do estudo, eu não sei explicar por quê, eu nem tenho que explicar pelos outros, mas eu mesmo penso no assunto e falo, puxa vida, isso trouxe pelo menos o lembrete de que nós estamos em batalha o tempo inteiro. Eu costumo dizer para o pessoal que eu conheço, falando assim, olha, fica tranquilo que é só até Jesus voltar. Aí depois não tem mais essa batalha, entendeu? Mas esquecer que a gente está em batalha, isso é um assunto sério. Agora, o modo como se processa a batalha, aí é que nós temos então as questões divergentes. Mas que é uma batalha, que los hay. Apóstolo Aguinaldo, os e-mails que chegaram, né, vão bem na linha, e as entrevistas também, da posição que o irmão esposou desde o começo. Que a batalha espiritual não é feita com, eu vou usar uma expressão forte, tá? Com rezas certas, né? Como muitas vezes se ensina por aí. Se você não fizer a oração usando as palavras certas, você não vai conseguir nada. Mas com santidade, com a busca da santidade, com a busca com o envolvimento com Deus. Por que o irmão, que faz parte de um movimento assim, bastante aguerrido, na opinião do irmão, por que tantas pessoas se deixam levar por essa questão da reza certa, né, da oração certa, para vencer o inimigo, senão ele não é vencido? Concordo, uma boa pergunta.
por que da batalha espiritual? A batalha espiritual é quando o inimigo tenta ceifar uma vida, é quando o inimigo ele tenta resgatar uma vida que era dele, ele perdeu a autoridade sobre aquela vida, e agora essa vida está em Cristo. Mas a Bíblia fala que quando Jesus crescia, ele crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria, na presença de Deus e na presença dos homens. E nesse desenvolvimento da salvação, tem muitas pessoas que não buscam conhecimento. E aonde que o inimigo, ele usa a própria manifestação que há dentro das igrejas para roubar esses crentes, para tirar esses crentes da igreja. E a batalha espiritual justamente é isso. Quando a pessoa ela está com a mente presa, ela está com a mente dominada. Como eu falei, em conquista, você é conquistado. Se os seus pensamentos não estiverem cativo a Cristo, o que vai acontecer? Você vai ter problema no mundo espiritual. E com isso, hoje, nós temos uma legião de pessoas que já tiveram uma experiência com o Evangelho, mas não tiveram experiência com Cristo. Hoje se abre igreja em cada esquina. Pessoas despreparadas, pessoas que não estudaram, pessoas que não tiveram uma boa base. Então ela escuta se falar de batalha espiritual e elas querem fazer uma oração forte achando que isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é muito mais do que isso. É conhecimento da palavra. Vamos ver mais alguns e-mails e depois eu tenho mais algumas questões aqui, né? A Jadir Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amado pastor Heber, com todo respeito às igrejas, para mim é puro misticismo. Né? O pastor Jadir. Edson Caetano de Resende, em Minas Gerais. Resende é o nome dele, tá? O estado aqui é Minas Gerais. Batalha bíblica dá crescimento. Isso não se vê hoje em dia. Daí, na igreja tem irmãozinho procurando Apocalipse no Velho Testamento. É verdade, né? Eu mesmo já fiz esse teste. Às vezes você fala um livro da Bíblia que não existe e a pessoa vai lá procurar, né? Crente velho, não estou falando de crente novo, não. Crente Ezequias 12. Assim. Ezequias 12, exatamente, né? Olha, francamente. Resistir ao diabo é um macete para ele fugir de nós. Então hoje vejo irmãozinhos, os mesmos que não têm conhecimento da Bíblia, querendo encarar. Daí o final nós já sabemos e vemos isso acontecer. O diabo ganha mesmo. Creio que Jesus salva e nos faz novas criaturas. Alexia Fernanda, da capital de São Paulo. A batalha espiritual é uma arma legítima da Bíblia. A luta não é da carne, é contra os demônios e as potestades. Efésios 6, 12 e 13 demonstram cabalmente que todo cristão deve se armar com toda a armadura de Deus para vencer nos dias maus. E depois de vencido, permanecer inabalável. Isso que nós acabamos de falar. Agora, reverendo Tarcísio, em cima dessas duas mensagens, né? Se a batalha espiritual é uma arma legítima da Bíblia, porque ela fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, como é que se dá essa luta sem ser por essa via, digamos, mais mística, com as orações, com os termos corretos para neutralizar o poder do diabo? Vamos dar um exemplo, né? Tem gente que talvez nunca tenha visto isso, né? Mas eu me lembro, quando eu fazia o curso com a doutora Neuza Itioca, ela fazia uma oração, para começar a aula, lógico. E no meio da oração, ela estava falando com Deus, no meio da oração ela se dirigia ao diabo, né? No meio da oração ela falava, e agora você, demônio da preguiça, você demônio do sono, você demônio do bocejo, você demônio da distração, você demônio da dúvida, você demônio da incredulidade. E ela fazia uma lista imensa, né? No meio da oração. Aí ela amarrava cada um desses demônios para depois voltar a falar com Deus. Então agora o Senhor nos abençoe e tal. Terminava a oração e começava o curso, né? Eu sei que o senhor não concorda com esse tipo de ou concorda? Não. Não. O senhor não concorda com esse tipo de batalha espiritual. Então, se batalha espiritual não é isso, não é neutralizar demônio por demônio, ação por ação do império das trevas, é o quê? Um problema com essa abordagem é que se é verdade essa questão do bocejo, aliás, em sala de aula, ela pegou os exemplos clássicos de alunos que estão com sono, estão bocejando, estão distraídos. Agora, se existe porque a Escritura não me diz nada sobre isso, então é uma especulação, isso é ruim também, porque isso diminui a responsabilidade humana no processo. Então eu não tenho responsabilidade. Ah, professora, foi um demônio que estava aqui soprando para bocejar e me dá sono.
Então eu não tenho culpa nenhuma com esse processo. Na verdade, vamos pegar um caso clássico como o de Jó. Tem 2 casos clássicos que eu gosto, que é o de Jó e de Davi. O de Jó, você vê o diabo, que aliás só faz se Deus deixar. Então os demônios não têm tanta liberdade como é propalado por aí. Então ele começa no começo do livro, ele aparece, faz o que faz na vida de Jó, mas ele desaparece. A luta de Jó não é descobrir a oração certa, a luta de Jó não é descobrir qual é o mantra correto para ser repetido, como é que ele expulsa os demônios, como é que ele expulsa o demônio da perda de propriedade, da matança dos animais, da perda dos filhos, não é nada disso. Aliás, Jó não recebeu resposta alguma sobre o que Deus estava fazendo. E a grande questão é, será que uma pessoa consegue servir a Deus sem conhecer nada, absolutamente nada, da razão por que ele faz qualquer coisa, e sem conhecer nada, absolutamente nada, de qualquer outra questão mística, em qualquer outra esfera que a gente desconheça? Então, a teologia tradicional tomou uma bronca no final, porque os amigos de Jó, todo mundo tentando explicar o que estava acontecendo, e no final, capítulo 42, Deus fala, olha o seguinte, vocês, amigos, não conseguiram, vocês não falaram correto de mim. Vocês não falaram sobre mim o correto. Então, tudo que vocês disseram, especulação pura, vocês não falaram corretamente sobre mim. E Jó foi quem falou correto e falou assim, eu não sei nem do que eu estava falando. Mas eu sei de uma coisa, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Isso é muito esclarecedor dentro do processo da batalha espiritual que ele estava passando, que é, ele viu o que aconteceu, ele sofreu o que sofreu, nós sabemos, ele não sabia, nós sabemos que foi o diabo, nós leitores hoje, e no entanto, ele chega e fala assim, Deus, nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado. Esse aprendizado que a gente acaba ouvindo aí, crescer em santidade, etc, etc, que é conhecer mais de Deus segundo a palavra. Quanto mais eu conheço a Deus mediante a palavra, mais forte eu fico para servi-lo e seguir no caminho da batalha. Muito bem. Vamos lá. A Tânia Idalêncio, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Existe sim batalha espiritual. A própria Bíblia relata o caso de Daniel, quando o inimigo tentou impedir o anjo de passar e abençoá-lo. Então Deus mandou um arcanjo batalhar por ele, fazendo com que o anjo passasse. Quando não focamos nossa vida na palavra de Deus, nos mandamentos, damos abertura para o diabo e aí pecamos. O inimigo nos faz pecar quando não estamos fortalecidos em jejum, fortalecidos em Jesus por meio do jejum e da oração. Apóstolo Aguinaldo, explica para nós essa passagem que para mim é também bastante enigmática, de Daniel, né, dos 21 dias em que ele estava orando, e aí acho que foi Gabriel que foi falar com ele, né, e disse que tinha sido impedido pelo príncipe da Pérsia. Como é que o irmão vê isso? Então, a batalha espiritual é bem nessa linha. Por exemplo, o que aconteceu com Daniel? Daniel, ele estava sendo habilitado para viver as promessas de Deus. A batalha espiritual, ela não é só de uma forma onde as pessoas falam para expulsar demônio. A batalha espiritual, ela serve para te qualificar e te habilitar para viver as promessas de Deus. Porque tem muitas pessoas que não conseguem viver as promessas de Deus porque ela desiste. Às vezes Deus tem um plano muito maior para determinadas pessoas. Nosso ministério é um ministério que tem 6 anos, mas nós estamos na televisão, é um ministério que tem pessoas que ficam do lado de fora da igreja, porque é uma igreja avivada, uma igreja que prega a palavra, prega os dons do Espírito Santo, prega a batalha, mas a batalha baseada na palavra de Deus, habilitar o crente a crescer. Essa luta que Daniel ficou 21 dias ali em oração, coisa e tal, é uma perseverança, é uma qualificação que ele recebeu naquela batalha. E quando o anjo informou para Daniel, ou seja, o anjo estava informando que tem coisas que nós conquistamos através de batalha, através de luta, através de perseverança. E a batalha espiritual que o pessoal fala hoje em dia é só a luta do demônio, amarrar o demônio, amordaçar o demônio, mandar para o lugar que Deus determinou. Não, a batalha espiritual é você conhecer o projeto que Deus tem para a tua vida.
Como é que o Reverendo Tarcísio vê essa passagem de Daniel? Que ela é difícil, né? Pode pular? O senhor dá aula de hebraico, então o senhor conhece o Antigo Testamento. Hã? Pode pular? Não. Quem era o príncipe da Pérsia? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não tenho para pagar. Pois é, e eu não tenho a resposta. O príncipe da Pérsia para o apóstolo é uma representação de um demônio? É demônio. De um principado? É principado. Mas aí que tá, apóstolo, uma coisa que eu sempre me intrigou nesse assunto de batalha espiritual, tanto que eu me matriculei no curso da irmã Neuza Itioca, né? Para aprender um pouco mais. É isso. Daniel não estava lutando. Ele nem sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele estava lutando em oração. Não, ele estava falando com Deus, né? E esperando Deus responder. Mas ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, ele não sabia que tinha havido, que Deus tinha enviado o anjo desde o começo da oração dele, que o anjo ficou retido durante 21 dias, ele não sabia que o arcanjo Miguel tinha sido mobilizado, ele não sabia que o arcanjo Miguel tinha sido mobilizado para libertar o mensageiro, para o mensageiro chegar a Daniel e consolá-lo. Então, na verdade, quem estava lutando não era Daniel, eram os anjos de Deus e os principados lá da Exatamente. Mas o que a Bíblia ela deixa a entender, a forma de entender da minha pessoa, que, por exemplo, tem muitas pessoas que nesse momento de 21 dias, as pessoas desistem. O Daniel, ele poderia parar de orar, ele poderia falar, não, acho que não vai acontecer isso que eu estou esperando, eu vou parar, eu vou mudar o foco da minha oração, eu vou desistir, eu vou tentar fazer acordo com o rei, mas não, ele ficou ali. A Bíblia fala que no primeiro dia, quando Daniel aplicou o seu coração a orar e a buscar o Senhor, a bênção foi liberada, mas durante 21 dias houve essa batalha. Então, esse texto, ele nos convida a você ser perseverante. A batalha te traz essa condição de perseverar no Senhor. Na fé. Na fé. Ah, perfeito. Muito bem. Márcio Martins, de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte. Mensagem. A minha opinião sobre o tema é a seguinte: a batalha espiritual, como o nome afirma, é travada no mundo espiritual e é necessário que haja homens santos e cheios do Espírito Santo, agraciados com dons de visão, revelação, profecia, etc., para que sejam canais através dos quais o Senhor Deus orientará o seu exército de servos, revelando as estratégias certas para cada ocasião, bem como os passos do inimigo. A batalha não é segundo a carne. Aí ele cita 1 Coríntios 10:3. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não é contra homens, sim contra Satanás. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Eu acho que ele está citando a Nova Tradução na Linguagem de hoje, de Efésios 6:12. Né? Muito bem. Deixo meu abraço para os convidados e também para minha filha Tamires e minha esposa Dulcimária, que estão assistindo o programa. Parabéns, então, Tamires e Dulcimária, né? Que estão aí com a gente. Aqui ele já segue uma linha um pouco mais, não sei se a palavra seria mística, né? Ou sei lá. Então, eu queria dar mais uma outra informação. O irmão citou o texto de Judas. Quando a Bíblia fala que eles estão, Satanás está lutando pelo corpo de Moisés. E Gabriel, que é o anjo de guerra, que é o ministro de guerra dos céus, Miguel, ele fala assim, que o Senhor te repreenda. Ele estava num nível de batalha tão grande que ele não travou a batalha com aquela potestade, aquele principado que estava em busca do corpo de Moisés. Ele falou que o Senhor te repreenda. Então, muitas vezes as pessoas se apegam nesse detalhe de arrumar uma escala para as batalhas espirituais. Quando Gabriel, ele não travou a batalha, mas ele citou o nome do Senhor, que o Senhor te repreenda. Vamos lá. Eliane Alves, da capital de São Paulo. Batalha espiritual, o nome em si já sugere do que se trata. É um movimento cuja ênfase maior é na luta da Igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios, conflito esse de natureza espiritual, quanto aos seus métodos, armas, estratégias e objetivos. A questão aí, Eliane, é saber como a gente trava essa batalha, né?
Eu conheço grupos evangélicos que travam essa batalha meio que nem bruxos cristãos, né? Fazendo o que alguns chamam de macumba evangélica ou boacumba, né? Para não usar a palavra má, né? O senhor é contra isso, pastor? Eu sou contra. A má informação existe no meio da batalha espiritual. Precisa realmente de informação. É interessante esse ponto colocado, porque a gente sempre ouve vários e-mails falando disso, de essa batalha, onde que ela é travada. Mas até onde parece do ensino, assim, o mais simples da Escritura, é que Jesus Cristo venceu a batalha. É que, assim, é complexo porque a gente vive uma conjugação de eras. Uma era passada e a era presente, vamos colocar assim, a era presente e a era por vir. Então, algumas coisas da era por vir já estão realizadas, mas ainda não. Então, nós temos uma interseção de eras, a que nós vivemos e a que nós já estamos, mas ainda não estamos. Nós já estamos salvos, mas caminhando para lá. Jesus Cristo já venceu a morte, mas nós ainda não vimos o efeito final disso. Então, isso parece, por isso que a impressão que se tem é que é travado uma batalha. Mas essa batalha Jesus já ganhou, e já expôs as potestades ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Então, essa batalha já está ganha. Agora, é claro, a batalha está ganha, o diabo está amarrado, mas significa que os efeitos, ou que ele não tem movimento, ele tem movimento, ele influencia. Eu creio que, como de um e-mail que eu ouvi anteriormente, nenhum demônio ou diabo nos faz pecar. Toda tentação... Não, tem um e-mail que fala que a gente peca porque o demônio nos leva a pecar. Exato, foi falado isso, mas nós pecamos. A tentação do nosso é a concupiscência do coração. Não, a culpa, ele está fazendo o trabalho dele. Lembra do filme Advogado do Diabo? Lembro. Eu acho muito interessante uma cena, quando a coisa estava ficando horrível, lembra desse filme? Em que o diabo estava lá, e o advogado estava nervoso, falando assim, você me fez fazer isso. Ele falou assim, alto lá, eu não. Você abandonou a sua esposa, você não cuidou dela, você decidiu ficar trabalhando comigo, você. E é isso que a gente vê na Escritura. Você não vê Judas, Satanás entrou em Judas para fazer o que fez. Aí está lá Judas na ceia, na mesa da ceia, você não vê Jesus falando assim, francamente, em Satanás, puxa vida, você aqui no meio da gente nessa comunhão? Não, foi com Judas que ele tratou. E foi Judas quem o traiu. Não houve em nenhum momento falando assim, puxa vida, Judas, ou Satanás, com o que eu estou falando? Nada disso, era a pessoa que se deixou levar pelo dinheiro, pela oferta do dinheiro, no caso do filme, pela vaidade, mas foi ao coração da pessoa que fala assim, eu vou servir a isso. Então a verdadeira batalha espiritual é travada entre nós e as nossas concupiscências. Isso. E o diabo é o aliado da minha carne. Isso. A Bíblia fala que nós somos engodados pela nossa própria concupiscência, né? Pela nossa consciência, aquilo que nós cremos, aquilo que nós queremos. Se a nossa mente, ela luta contra aquilo que nós cremos. E nessa história não tem assim cristão, eu sou um cristão de 30 anos de fundo de garantia, estou garantido, não tem problema nenhum. Não tem. Lembra o caso da história que eu ia falar de Jó e Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o oposto de Saul, que não confiava em Deus, não esperava na palavra dele. E quando o sacerdote não está aí, eu ofereço incenso eu mesmo. E não esperava a voz de Deus. Davi esperava a voz de Deus, luta em nome do Senhor. Mas quando chega no caso daquele adultério e daquela proposta de assassinato de Urias, o que estava fazendo Davi? Um homem experiente, um crente experiente. Mas quando Natan vem e conta a historinha, olha, ovelha e tal, você é o homem. E aí, como se diz aí, a casa caiu. E o profeta, quando ele continua a dizer, não tem nenhuma repreensão de demônio nenhum, de coisa alguma. É dito, olha Davi, presta bem atenção, Deus te deu de tudo. E poderia ter te dado mais e mais. Mas você desprezou a palavra de Deus. A ênfase profética foi, Davi, o pior que aconteceu não foi a traição, não foi o adultério, o pior que aconteceu não foi o assassinato, o pior foi que você desprezou a palavra de Deus. E aí a gente volta para a questão. Olha, se você está preocupado em ouvir a voz de Deus na palavra dele, a gente está em terreno seguro.
Uma hora que você despreza essa palavra, você está em terreno inseguro e pode fazer qualquer coisa. Muito bem, você viu aí o contato, né, do reverendo Tarcísio, e se você precisar desse contato é só entrar no novo site do Vejam Só, que ele está lá arquivado. Assim como também o contato do apóstolo Aguinaldo. Eu quero agradecer, né, a presença do apóstolo Aguinaldo, muito simpático, muito... às vezes a gente fala assim, apóstolo, acha que é um pastor, é um irmão querido. Muito obrigado pela presença do senhor, né? Obrigado. Está aí também o contato dele para você e, como eu disse, está no nosso novo site, www.vejansó.com.br. Deixa eu dar o resultado da enquete e fazer o sorteio. A enquete era a seguinte: em geral, a batalha espiritual que se vê hoje tem mais a ver com, ganhou a opção com 50%, prática bíblica para enfrentar o demônio. Em segundo lugar, ficaram empatadas com 25% a opção não sei e a opção crença mística de algumas igrejas. Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende para casa. Tchan, 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 tchan. É a Débora, de São Paulo. Final do telefone 8884. Tá aí, Débora, parabéns para você. Ainda tenho tempo para ler mais um último e-mail aqui. É o do Renato Souza, aqui de São Paulo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito já se falou sobre batalha espiritual e muita coisa foi exagerada, distorcida propositalmente e mistificada abusivamente. Creio que isso foi até usado pelo nosso inimigo, Satanás, como estratégia na sua luta contra nós. O assunto de hoje explorou essa questão da batalha espiritual e eu deixei para o fim esse e-mail do Renato porque ele sintetiza bem isso. O diabo é um inimigo ardiloso, sujo, mentiroso, falso, safado. Ele não tem escrúpulos, ele não tem problema nenhum em ele ser humilhado, em ele ser vilipendiado, desde que com isso ele consiga desviar você da verdade, desde que com isso ele consiga desviar você de Jesus. Jesus não, Deus não. Deus aceita adoração só para Ele. O diabo você pode adorar quem você quiser. Não adorando Deus, né? Mesmo pensando que você está adorando Deus, se ele te desviar da adoração ao verdadeiro Deus, ele conseguiu o que ele queria. Tá certo? Então é preciso muito cuidado quando a gente lida com o capeta. Porque a primeira coisa que ele faz quando você prevalece em santidade é começar a insuflar teu coração. Cansei de ver isso. Crentes bons, jovens bons, gente que tinha futuro brilhante com Deus. E o diabo chega para ele e fala, com você não dá. Com você eu desisto. Olha que eu tenho milênios de experiência, já derrubei muita gente de Deus, mas com você não dá. Você sabia que você ora mais que o seu pastor, você jejua mais que o seu pastor, você se consagra mais que o seu pastor? No domingo seguinte, esse crente ou essa crente está lá, olhando o pastor e acreditando no diabo. Caiu, virou um fariseu, já era. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, e a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos na segunda-feira com mais um Vejam Só.